A história que você vai conhecer no vídeo de hoje se passou com Judá e sua nora Tamar. Ela é mostrada no capítulo 38 de Gênesis, e através do ato de coragem de Tamar, deu-se o início à linhagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas antes disso, peço que você já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que aqui estaremos postando. Então, sendo assim, vamos ao vídeo. Tamar é uma personagem do Antigo Testamento da Bíblia, mencionada como nora de Judá. Judá, como todos já sabem, era um dos filhos de Jacó. E sua história com Tamar se dá no início de Gênesis 38, como já foi dito anteriormente. Após Judá sair do meio de sua parentela, logo após a venda de José como escravo, ele vai então morar em uma outra cidade chamada Adulão. Lá ele conhece uma moça, filha de um homem cananeu chamado Suá, e tem 3 filhos com ela, Onã e Selá. Como de costume naquela época, os pais ajudavam os filhos a encontrarem uma esposa. Então Judá encontrou uma mulher para seu filho e essa mulher era Tamar. Tamar significa palmeira. Tamar e se casaram, porém era um homem perverso, a quem Deus matou por causa de seus pecados. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Gênesis 38, versículo 7. Após a morte de Tamar ficando viúva, Judá então lhe deu seu segundo filho como esposo, ou seja, Judá deu Onã a Tamar como marido. Judá então deu uma ordem a Onã para que ele desse descendentes ao seu irmão morto, conforme era o costume da época. Mas Onã, sabendo que os filhos não seriam considerados dele, mas sim de seu irmão, em todas as vezes que se deitava com Tamar, dava um jeito para que ela não ficasse grávida. Porém isso era mau aos olhos do Senhor, de modo que Deus se revoltou contra Onã e lhe tirou também a vida. Então disse Judá a Onã: toma a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que essa descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Onã apenas usou Tamar para satisfazer seus caprichos de homem, e teve com ela uma atitude mesquinha, se negando a lhe dar descendentes. Vemos então que a atitude de Onã não agradou a Deus e isso custou sua própria vida. Judá então tinha agora apenas um filho, por nome Selá. Porém este ainda era muito novo e não estava em idade para se casar. Judá então disse a Tamar que Selá era muito moço e que não podia se casar no momento, por não ter idade para tal coisa. Ele disse para ir morar então na casa de seus pais, guardando assim sua viuvez, prometendo a ela que quando Selá fosse adulto, lhe daria ele como esposo, assim como lhe deu e Onã. Porém Judá não parecia disposto a entregar Selá a Tamar. Ele tinha medo que, assim como aconteceu com seus 2 outros filhos, acontecesse também com este, ou seja, Judá tinha medo que Selá também morresse. Vemos isso no versículo 11 de Gênesis 38. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também esse, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Porém, descumprindo sua promessa, Judá se recusou a entregar Selá a Tamar quando ele atingiu a idade apropriada. Judá viu Tamar como uma causadora de desgraça em sua família, em vez de reconhecer que seus filhos é quem estavam errados. Passando-se então alguns dias, a esposa de Judá veio a falecer. Depois que passou o luto, Judá então viajou para Timna, acompanhado de seu amigo Ira, o Adulamita, a fim de tosquear suas ovelhas. Tamar continuava à espera do casamento com Selá, que já tinha se tornado um adulto, mas parecia que Judá havia se esquecido da promessa feita à sua nora. Tamar não queria ficar sozinha e sem uma descendência. Seu grande desejo era ter filhos. Alguém então corre e avisa Tamar que seu sogro estava indo a Timna. Tamar viu a possibilidade de que sua vida fosse mudada. Ela então resolve colocar seu plano em prática. Rapidamente ela tirou as suas roupas de viúva e cobriu-se com um véu
tornando-se assim irreconhecível. Tamar se assentou à entrada de duas fontes que estavam no caminho de Timna. Quando Judá passou naquele lugar e viu Tamar, não a reconheceu. Pensou que ela fosse uma prostituta e quis então se deitar com ela. Judá prometeu pagar a relação com Tamar, enviando-lhe um cabrito de seu rebanho. Com muita esperteza, Tamar pediu que ele deixasse um penhor até que o pagamento fosse realizado através do cabrito. Judá dormiu com ela e lhe deu o seu anel de sinete e seu cordão, juntamente com seu cajado, como penhor de pagamento futuro. Tamar, depois disso, retirou-se dali. Tirou também o véu que cobria sua face e tornou a colocar suas roupas de viúva. No dia seguinte, Judá mandou seu amigo, o adulamita, para entregar o cabrito a ela e pegar seus pertences de volta. Porém, não a encontrou. A todos que o seu amigo perguntava pela mulher, a resposta era sempre a mesma: nunca se viu ou ouviu falar de uma prostituta naquele lugar. 3 meses mais tarde, Judá descobre que Tamar estava grávida. Porém, ele havia pensado que ela teria adulterado, ou seja, traído o luto e a viuvez, se deitando com outro homem sem mesmo se casar. Judá ficou tão enfurecido que exigiu que Tamar sofresse a punição por seu adultério. Judá queria que Tamar fosse morta queimada numa fogueira. Antes mesmo que Tamar fosse queimada como punição, ela tomou o selo, o cordão e o cajado de Judá e mandou dizer a ele que estava grávida do dono daqueles objetos. Judá reconheceu então aqueles objetos como sendo dele e logo entendeu que aquilo tudo era culpa dele mesmo, por não ter cumprido sua promessa, dando seu filho mais novo, Selá, a Tamar como esposo. Então ele disse que ela era mais justa do que ele. Sendo assim, Tamar foi perdoada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas, eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho, e nunca mais a conheceu. Gênesis 38, versículo 25 e 26. A Bíblia diz que nunca mais Tamar e Judá voltaram a ter relações. Daquela gravidez nasceram os gêmeos Pérez e Zerá. No dia do nascimento dos gêmeos, algo interessante aconteceu, assim como foi no nascimento de Esaú e Jacó. Um dos bebês, Zerá, colocou a mão para fora e a parteira prendeu em seu pulso uma fita vermelha para saber qual era o primogênito. Mas o menino escondeu a mão e o outro bebê que estava sem a fita acabou nascendo primeiro, o Pérez. Então o primogênito passou a ser Pérez em vez de Zerá. Vemos que novamente o irmão mais novo venceu sobre o primogênito, assim como foi com Jacó e Esaú. Pérez foi reconhecido como primogênito. Da descendência dele veio mais tarde o rei Davi e finalmente, centenas de anos à frente, Jesus de Nazaré. Deus usou então uma mulher envergonhada e desamparada para ser mãe e dar continuidade à tribo de Judá, onde anos mais tarde viria a nascer o Salvador. Tamar passou então a ser incluída na genealogia de Jesus, assim como Raabe e Ruth. Tamar não agiu como deveria, mas Deus não vê como vê o homem, e fez com que ela carregasse em seu ventre parte da linhagem real. A graça de Deus alcançou Tamar, Raabe e Ruth. Mesmo não sendo perfeitas, essas fizeram sim parte da linhagem do Messias. Então, essa é a história de Judá e Tamar, descrita no capítulo 38 de Gênesis. Se você gostou de conhecer um pouquinho mais dessa história bíblica, peço que deixe seu like e compartilhe o vídeo para mais pessoas conhecerem também. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para que sempre que postarmos um vídeo novo, você seja notificado. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.